Em nosso estudo de hoje, a lição 37 do livro Mãos Unidas tem por título A Estranha Crise. O mundo vem criando soluções adequadas para a generalidade das crises que o tormentam. A carência do pão em determinados distritos é suprida de imediato pela superprodução de outras faixas de terra. Corrige-se a inflação, podando a despesa. O desemprego desaparece pela improvisação de trabalho. A epidemia é assustada pela vacina. Existe, porém, uma crise estranha e das que mais afligem os povos, francamente inacessível à intervenção dos poderes públicos, tanto quanto aos recursos da ciência das conquistas modernas. Referimos-nos à crise da intolerância que, desde o travo de amargura que sugere o desânimo, a violência do ódio, que impele ao crime, vai minando as melhores reservas morais do planeta com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Para a liquidação do problema que assume tremendo vulto em todas as coletividades terrestres, o remédio não se forma de quaisquer ingredientes políticos e financeiros por ser encontrado tão somente na farmácia da alma, a exprimir-se no perdão puro e simples. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Perdão entre dirigentes e dirigidos, sábios e ignorantes, instrutores e aprendizes, benevolência entre o pensamento que governa e o braço que trabalha, entre a chefia e a subalternidade. Consultem-se nos fóruns, autênticos hospitais de relações humanas, os processos por demandas, questões salariais, divórcios e desquites baseados na intransigência doméstica ou na incompatibilidade de sentimentos, reclamações, indenizações e reivindicações de toda a ordem, e observa-se, para além dos tribunais de justiça, a animosidade entre pais e filhos, a luta de classes, as greves de múltiplas procedências, as queixas de parentela, os duelos de opinião entre a juventude e a madureza, as divergências raciais e os conflitos de guerra, e verificaremos que ou nos desculpamos uns aos outros na condição de espíritos frágeis e endividados que ainda somos quase todos, ou a nossa agressividade acabará expulsando a civilização dos cenários terrestres. Eis porque Jesus, há quase 20 séculos, exortou-nos perdoar-nos aos que nos ofendam 70 vezes 7, ou melhor, 490 vezes. Então, só nessa operação aritmética do Senhor resolveremos a crise da intolerância, sempre grave em todos os tempos. Repitamos, no entanto, que a preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns, porque, na essência, o perdão é uma luz que irradia, começando de nós. É sempre muito interessante ver a forma como o Emmanuel ele vem tratando esses temas, porque ele começa falando de crise, e crise, normalmente, quando se fala a palavra crise, a gente pensa logo em crise financeira. Ele fala da carência do pão, ele fala de superprodução de faixas de terra, inflação, desemprego, mas, na verdade, ele está querendo chegar na crise moral e ele vem falar de maneira mais imediata sobre a crise da intolerância como sendo aquela que promove os principais conflitos. Aliás, sem exceção, os conflitos do nosso planeta são provocados pela intolerância. É interessante a gente analisar o seguinte, junto com Emmanuel também. A gente vive num mundo de expiações e provas que funciona como uma escola. Se a gente parar para pensar sobre o ponto de vista espiritual. Eu sou um espírito que um dia foi criado pelo Pai. Quando eu fui criado pelo Pai, ainda estava na fase da infância, eu estava numa etapa anterior a essa aqui. Estava num lugar ainda que é fácil a gente olhar para trás, é difícil olhar para frente, né? Mas para trás a gente começa a ver as civilizações ainda da época, da Idade da Pedra. A gente vivia aquela vida puramente instintiva, o ser humano ainda não era dotado ainda de beleza física, era mais força física mesmo para poder sobreviver, e cata de alimento, defesa dos intempéries, identificação aí dos predadores e também as primeiras habitações, aquela coisa bem de Idade da Pedra mesmo. Aí nós fomos evoluindo enquanto espírito e chegamos hoje nessa segunda etapa que a gente se encontra, que é mundo de expiações e provas. E para quem quiser estudar isso bem, isso vai estar lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, do Há Várias Moradas na Casa do Pai.
Aí qual é a característica desse mundo? Já demos alguns passos, porém o mal ainda sobressai sobre o bem, a vaidade, o orgulho, o egoísmo aqui são muito grandes e isso provoca a intolerância. Mas, como é uma escola, a gente vem para cá até aprender. Aprendeu, a gente segue em frente, a gente vai para outra, vai para o mundo de regeneração, que seria a próxima etapa. E esse mundo aqui, por ser o segundo degrau, ele vai estar recebendo o tempo todo pessoas que estão vindo do primeiro grau também, do primeiro degrau também. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que, como escola, assim como todo ano a turma de terceiro ano, por exemplo, do ensino fundamental, ela vai ser composta por aqueles que vieram do segundo ano passado, aqui também vai estar o tempo todo se renovando com os espíritos que estão tendo que aprender a desenvolver a tolerância do zero. Então, quando o Emmanuel fala sobre a crise, ele está falando para a gente, olha, nós entramos num momento aqui do nosso planeta, desde do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, quando São Luís, na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, diz que a gente começou uma etapa de transição para progresso, para mudar o mundo de mundo de expiações e prova para regeneração. E depois no capítulo 3, no último texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Santo Agostinho também fala da progressão dos mundos, fala, entramos no momento de transição também. O que o Emmanuel está convidando a gente? Fala, olha, se a gente vai modificar todo o planeta, essa escola vai ser promovida, vamos nos adaptar a essa escola, senão a gente vai ser convidado a ir para uma escola inferior. Vai ter que sair daqui e ir para um outro lugar daqui a pouco, quando a gente desencarnar. Não vai ter mais espaço para a gente aqui. E qual é a melhor maneira de fazer isso? É a gente agora, nesse momento, procurar controlar, educar mesmo essa questão da intolerância. Então, a crise que vem acontecendo, principalmente, ele vem falar aqui sobre essa intolerância, que desde o travo de amargura, que sugere desânimo, violência do ódio, que vai para o crime, tal. O que ela vem fazendo? Ela vem acabando com os mais belos empreendimentos humanos. E, para a intolerância, o Emmanuel apresenta aqui num parágrafo, fala, o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Aí ele até faz aqui uma questão aritmética, né? Porque Jesus fala de 70 vezes 7, fala 490. A gente humanamente nunca vai conhecer alguém que tenha contabilizado, já está em 470 e pouco, se passar de 490 eu não perdoo mais, não existe isso. Aquilo ali é uma conta que, na verdade, se para chegar a esse ponto você já vai ter aprendido a perdoar mesmo. E a gente lembra que a caridade, segundo entendia Jesus lá no Livro dos Espíritos, é o quê? Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. A melhor maneira da gente, em primeiro lugar, pensar na nossa saúde aqui, mental, espiritual. E, em segundo lugar, a gente contribuir para acabar com essa crise moral que é provocada pela intolerância, vai ser através do exercício do perdão. E, gente, o exercício do perdão, a gente tem falado em alguns desses vídeos, ele vai ser uma coisa que é muito difícil em determinadas situações, mas não é impossível. Um remédio para a gente chegar nesse antibiótico, qual é? É o uso da prece. Aquilo que eu não estou conseguindo perdoar, todo dia eu vou mentalizar, mesmo que na hora que eu mentalizar, eu vá sentir aquela amargura, aquela coisa ruim por estar lembrando, mas eu vou mentalizar e fazer a minha prece, e aí você vai fazendo, e com o tempo você vai perceber que aquilo que era uma mágoa, era uma coisa que te incomoda, daqui a pouco vai ficar simplesmente neutro, que já é um progresso. E daqui a pouco a gente começa também a se preocupar, já que fez oração até agora, vamos fazer oração para o progresso agora dessa pessoa, para ajudar essa pessoa ou essa circunstância. A gente fazendo isso, a gente não está somente garantindo paz para a gente está garantindo paz nesse momento de transição e quem sabe aí já carimbando o passaporte para que a gente possa continuar nesse mundo, quando esse mundo tiver sido definitivamente promovido a mundo de regeneração, sem precisar sair daqui para outros lugares. Simplesmente participei de toda a regeneração do planeta e agora estou aqui merecidamente no mundo regenerado. É o que a gente almeja, é o nosso objetivo, mas para isso tem que ter o esforço de cada um dentro da reforma íntima.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.